cada decisão dessa presidência do Atlético no ano de 2024, a gente pensa, a gente reflete, né, no que é, no que já foi e no que pode ser da gestão Mário Celso Petralha no Atlético, né? Acho que é muito justo dizer, e aqui sem panos quentes, né, aqui sem pudor de falar, sem papas na língua, né? É muito justo dizer que a gestão do Petralha no Atlético é a melhor de um dirigente na história do futebol brasileiro. Isso, para mim, é fato, isso é incontestável. Ele tirou o Atlético de um lugar, colocou o Atlético em outro, isso não dá para a gente contestar. O que dá para a gente falar hoje em dia? Ainda é uma gestão competente. O Atlético segue brigando por títulos. Agora, muitos dos sinais que o Atlético mostra, principalmente nessa temporada de 2024, são sinais de que o futuro não é bom. De que talvez não haja nenhum futuro nessa gestão Mário Celso Petralha. Eu queria entender o que você acha. Você acha que o Petralha, você acha que a gestão, a alta cúpula do Atlético nesse momento tem certo futuro? Aí você fala de Mário Celso Petralha, você fala do Márcio Lara, que é tirando o Petralha, o segundo cara que mais aparece por ali, é braço direito do presidente. Você fala no Aguinaldo Coelho de Farias, que é presidente do Conselho Deliberativo. Você fala entre muitos outros nomes nessa cúpula do Atlético. A futuro, do jeito que o Atlético está fazendo as coisas hoje, o Atlético vai ter um bom futuro? Olha, Vincenzo, eu acho que o Atlético a gestão do Petralha teve um brilhante passado e um recente presente muito importantes, mas eu acho que hoje o Mário Celso Petralha bateu no teto retrátil. Bateu no teto dele e precisava abrir esse teto retrátil para a gente continuar crescendo. Eu acho que, assim, não acho que a gente não vai ter futuro. Eu acho que o Atlético vai se manter estagnado aonde se encontra, trazendo as mesmas pessoas, repetindo ciclos, batendo nas mesmas teclas, valores assustam, né? Toda aquela questão que a gente já está acostumado. Eu acredito que o Atlético vai ficar parado no lugar. Só que em um mundo onde o futebol evolui dia a dia, quando você fica parado no lugar, mesmo que seja um lugar bom, porque o Atlético conquistou um lugar bom, sim, e hoje ele está num lugar bom, numa posição boa, mas se ficar parado no lugar vai ser o mesmo que dar ré. Porque todos os outros clubes vão continuar evoluindo, vão continuar andando para frente. Não todos, né, gente? Mas assim, grande parte deles vão continuar e a gente vai ficar parado. Então, é como se a gente retrocedesse. Então, eu acho assim, com o Mário Celso Petralha, cara, o Atlético não vai falir, a gente não vai cair para a terceira divisão, não vai morrer. Não vai, vai se manter. O Atlético vai se manter onde está. E por isso que o presidente é competente. Exatamente. Né? Exatamente. Vai se manter onde está, mas a gente quer se manter onde a gente está ou a gente quer continuar na crescente que a gente vinha tendo até algum tempo atrás? Essa é a grande questão. Eu acho que o torcedor almeja ver o Atlético cada vez mais sendo competitivo em grandes copas, tendo não só superávit como títulos, trazendo jogadores fodas. Desculpa a palavra, mas a gente quer, em algum momento da nossa vida, a gente quer ver um cara muito massa. A gente não quer ficar sempre tendo que tirar leite de pedra nas contratações e oportunidades de mercado que muitas vezes dão super certo, todo o mérito para quem conseguiu. Mas a gente também precisa, uma vez ou outra, poder ter o poder ali de, falar, não, cara, eu vou bancar, vou trazer esse cara aqui que é bom, não sei, né? Sim. Então, eu acho assim... Eu acho que hoje a gestão de Mário Celso Petralha bateu no teto retrátil e o teto retrátil está travado, não está abrindo para a gente conseguir subir mais. É interessante essa metáfora do teto. Ele fala muito, né? O Atlético bateu no teto, hoje o Atlético com o que ganha, o que fatura, não consegue justificar um investimento maior, né? Mas talvez a gestão mesmo tenha batido no teto. A capacidade dele de tirar leite de pedra ali, talvez tenha batido no teto, tenha chegado ao seu limite. Por isso fala-se tanto em SAF. E quando se fala em SAF, é inegável e é impossível a gente sair do pensamento de que o Atlético, desde que começou nessa fase boa, nessa fase gloriosa aí da sua história, desde 2018, o Atlético só ganhou adversários. O Atlético tem um Bragantino que aparece, um Red Bull Bragantino que aparece muito bem, com muito dinheiro e concorrendo pelas mesmas peças. O Atlético vê um Botafogo cada vez de maior investimento, cada vez mais se colocando em briga por títulos. Fortaleza. O Fortaleza, que também agora... O Fortaleza está brigando pela liderança do brasileiro. Exatamente. E o Fortaleza investe muito mais que o Atlético. Vê um Bahia com o Grupo City. N outros casos. O Atlético Mineiro que já estava bem, mas em 2018 nem tanto. Em 2018 com muito menos investimento. Um Cruzeiro com muito investimento. Não, Cruzeiro uns anos atrás... O Cruzeiro em 2019 estava na Série B. Caiu para a Série B em 2019. Sim. Jogou 2 anos na Série B. E agora é um adversário, se não melhor em questão de elenco, no mesmo nível. E em questão de investimento, com certeza melhor.
Então, assim, o São Paulo se recuperando, o Corinthians, cara, que tá numa bagunça e se fizer um trabalho minimamente certo, vai se recuperar também. Então, assim... Fluminense, que tava na Fluminense lanterna ganhou agora. a Libertadores ano passado. Exatamente, não. E agora tava na lanterna, agora e também já tá aumenta jogos cada sem vez perder. mais o nível de investimento. Então, assim, desde que o Atlético entrou nessa fase que está, o Atlético só vê adversários crescendo. O Atlético só tem ganhado adversários. Isso é preocupante, né? Você falou do Atlético estagnar. Talvez estagnar, ficar parado, né? Seja andar de ré exatamente por causa disso. A competição melhora cada vez mais e o Atlético não. Desde 2021, o Atlético não ganha um título importante, tá? São 3 anos, né? O Atlético entrou numa grande fase, o Atlético talvez não seja um clube que em toda a sua história teve títulos tão constantes, mas que nesse momento poderia ter. E dá para ver esse potencial. Agora, sobre o futuro de Mário Celso Petralha, também fala-se, e aí, seguindo no papo de SAF, né? Sim. O Atlético teria que ter uma SAF. Agora, eu não vejo, e se eu fosse um investidor que fosse comprar 49% do Atlético, eu não compraria. Então, o que eu Hoje acho eu é a questão compraria. assim, existe a preocupação do Petralha sair, quem que vai assumir, o Petralha só pode assumir quando tiver uma SAF. Mas o que a diretoria atual está fazendo para tornar o Atlético atrativo para a venda, né? Você olha uma gestão desorganizada que tem 4 técnicos por ano, você vê 10 demissões num dia, você um monte de bateção de cabeça dentro. Como que você, como uma empresa, vai querer comprar um clube desse, apesar de ter todo um histórico, de ser um clube sem dívida, de ter a sua estrutura e tudo mais? Você vê que tá bagunçado o negócio. O Atlético clama que é organizado. Eu não vejo isso, tá? Também não, gente. Pelo que a gente sabe internamente, pelo que a gente vê de posicionamento do clube, o Atlético não é organizado. E tudo que o Atlético fez de positivo nessa temporada, em questão de aproximar o torcedor, em questão de investimento também no começo dessa temporada, tudo acabou já. Durou 6 meses, né? Então, assim, eu não vejo realmente um futuro numa gestão Petralha. E se eu sou investidor, para comprar ali, se a gestão do Petralha, se o Atlético quer vender 49% da sua SAF, né, quer manter o controle majoritário das ações, o que deve ser impossível, já dificulta muito a venda. não deve ser, exatamente, o que deve ser até inviável em determinado momento. Claro que a gente não é especialista, mas é algo que, se fosse viável, já teria acontecido, né? Acho que o Atlético talvez não consiga primeiro. E segundo, eu acho que eu não investiria nesse tipo de modelo de negócio. Vendo as ações que a gestão do Atlético toma, vendo as ações que cada vez mais beiram um absurdo. O Atlético fez uma nota para contestar um post de LinkedIn. Então, um bate-boca no Twitter. É uma coisa bizarra. Não, é um negócio bizarro. O Petralha, ele fala com muito orgulho de que o Atlético não tem dívidas e tudo mais, e por isso que ele é a noivinha mais desejada da cidade. Só que existe também um contraponto que, para as empresas, é muito melhor elas pegarem times endividados e quebrados, porque o investimento teria que ser menor, do que querer pegar o Atlético, que é muito caro, que se torna uma parada muito cara, ainda mais dentro dos moldes do Petralha, que é só 49%. Exatamente. O Atlético seria uma oportunidade de investimento mais imediato, né? De resultado mais imediato, digamos assim. O Botafogo demorou, tá? O Botafogo ficou 1, 2 temporadas antes de se tornar o que se tornou. Mas no mundo corporativo, 2 anos não é nada. Exatamente. Não é nada. Então, assim, o futebol é muito imediatista, mas pensando na lógica da SAF, talvez o Atlético também não tenha esse trunfo. Agora, 2 pontos importantes sobre o que aconteceu nesse começo de semana, dessas demissões em massa no Atlético, né? Em massa não, se foram 10 ali, mas assim, ainda é algo que é... É um departamento inteiro, né? Exatamente, é algo que é muito importante. Primeira coisa, tá? Quando você é um investidor e você vê esse tipo de coisa, você fala, cara, o que tá acontecendo aqui? Alguém precisa explicar. Outra coisa, tá? A gente precisa explicar isso, né? Fez uma nota, oficializou, tem que explicar o que aconteceu ali, né? Primeira coisa. E a segunda coisa, cara, muito se fala, qual que é o problema? Demitiram tantos caras do departamento de futebol, do departamento de coordenação, do departamento técnico. Beleza, mas e aí, o que isso muda, né? O que importa é a bola na rede. Eu ouvi muita gente falando isso. E, cara, assim, a organização de um clube passa por muita gente. O departamento de futebol é o departamento que deve pensar o futebol do clube. É muito, muito simples, né? E, assim, é algo que é realmente muito importante porque, cara, não é só contratar, mas é gerir, por exemplo, categoria de base, né? Que é uma mina de ouro no futebol hoje em dia.
é gerir, por exemplo, relações internas entre elenco, comissão, diretoria, o que é a fonte dos maiores problemas do futebol hoje. Então, quando você demite 10 pessoas, claro que não todas nesse âmbito, mas grande parte desse âmbito, é muito complicado e passa uma ideia muito negativa. Então, se a gente pensar no futuro da gestão no Petralha, o que acho que concordamos aqui que não deve ter tanto futuro assim, e se o futuro for mesmo vender a sua sociedade anônima do futebol, eu acho que esse futuro, com esse tipo de decisão, acaba se afastando cada vez mais. Um futuro que acaba mais adiado do que realmente se tornando real para um Atlético no ano do centenário. Enfim, a gente até chega a concordar aqui, mas é uma reflexão muito importante de pensar no que é o futuro do Atlético, no que vai ser o futuro dessa gestão do Petralha, que me parece não estar próxima de acabar por meio de uma venda. Por outros motivos, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas por meio de uma venda, eu acho que ainda não vai acontecer, pelo menos a tendência não parece ser essa. O que você acha, cara? Deixa nos comentários aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima e valeu!